Dois Boeing 747 carregados taxiavam na pista sob forte neblina, preparando-se para decolar. Em poucos instantes, algo que vai chocar o mundo vai acontecer. Como isso foi possível? Fique ligado. A história sobre o desastre no aeroporto de Tenerife é repleta de coincidências, francamente inacreditáveis. Vamos ver, ao final do vídeo, se você consegue listar tudo que, se tivesse ocorrido de forma diferente, esse desastre poderia ter sido evitado. A cadeia de eventos começa em 26 de março de 1977, quando o voo Pan Am 1736, um Boeing 747-100 com o indicativo Clipper 1736, decola do Aeroporto Internacional de Los Angeles com destino original a Nova York para pegar alguns passageiros e depois seguir para Las Palmas, nas Ilhas Canárias. Esse voo é fretado pela Royal Cruise Lines e, por ser um voo fretado, está totalmente lotado em seu último trecho, formado principalmente por idosos que embarcariam em um cruzeiro ao chegar em Las Palmas. Las Palmas é a capital das Ilhas Canárias e fica em Gran Canária, uma das 8 principais ilhas do arquipélago. As Ilhas Canárias estão localizadas a cerca de 100 quilômetros a oeste da costa do Marrocos, sendo a parte mais ao sul do território espanhol, e devido ao seu clima tropical e subtropical, é um verdadeiro ponto turístico para visitantes, principalmente da Europa, mas também de todo o mundo. Naquela época, em 1977, as Ilhas Canárias enfrentavam certo atrito político. Um grupo chamado MPAIAC estava lutando pela independência das Ilhas Canárias em relação à Espanha, ou, pelo menos, para obter um pouco de reconhecimento e atenção do governo central. Eles faziam isso usando tanto campanhas políticas não violentas quanto violentas, e uma dessas campanhas vai ser a primeira peça do quebra-cabeça que levou a esse desastre. No comando do voo Pan Am 1736 estava o comandante Victor Grubbs, de 56 anos. Auxiliavam-no o primeiro oficial Robert Bragg, de 38 anos, e o engenheiro de voo George Warnes, de 46 anos. Eles eram uma tripulação de voo muito experiente e assumiram o voo em Nova York para o trecho final até Las Palmas. Quando a aeronave chegou em Nova York, estava a cerca de 45 minutos atrasada, o que também atrasou o voo para Las Palmas. Às 07h42, o Clipper 1736 decolou do Aeroporto Internacional JFK, em Nova York, e começou a voar sobre o Oceano Atlântico em direção a Las Palmas. A bordo, havia um total de 16 tripulantes e 380 passageiros. Enquanto a aeronave da Pan Am seguia sobre o Atlântico, outro Boeing 747, o voo 4805 da KLM, estava se preparando para decolar de Amsterdã em direção ao aeroporto de Las Palmas. Esse também era um voo charter, fretado pela Holland International Travel Group, e eles deveriam levar seus passageiros de Amsterdã para Las Palmas, fazer um retorno lá, reabastecer a aeronave, embarcar novos passageiros e então voar de volta para Amsterdã como voo 4806 da KLM, tornando o dia bastante longo para a tripulação envolvida. No comando desses dois voos estava o comandante Jacob Veldisen van Zanten. Ele tinha 50 anos na época e trabalhava como instrutor-chefe de voo na frota de Boeing 747 da KLM. Isso significava que ele passava boa parte de suas horas de operação no simulador, instruindo outros pilotos, e talvez não tanto tempo na aeronave real. Um dos pilotos que havia sido treinado pelo comandante Jacob van Zanten, e de fato havia sido avaliado por ele apenas alguns meses antes, era o primeiro oficial Klaes Muurs, que iria voar junto com Van Zanten naquela tarde. Junto com eles estava também o engenheiro de voo Wilhelm Schröder, que era muito experiente e também era conhecido por não ter medo de expressar sua opinião, algo que veremos em breve. Às 9 horas do dia, 27 de março de 1977, o voo 4805 da KLM partiu do Aeroporto Internacional de Schiphol, em Amsterdã, com 14 tripulantes e 234 passageiros rumo a Las Palmas. Enquanto essas duas aeronaves seguiam em direção ao seu destino,
Dois jovens entraram no terminal do aeroporto de Las Palmas. Eles caminharam até a floricultura, que ficava próxima aos balcões de check-in, e ficaram lá por um tempo, antes de se virarem e saírem apressados do terminal. Eles deixaram a bolsa para trás, e o que ninguém percebeu naquele momento foi que a bolsa estava fazendo tic-tac. Exatamente à 1h da tarde, um funcionário do balcão dentro do aeroporto de Las Palmas recebeu uma ligação de alguém que dizia ser um representante do MPAIAC, afirmando que haviam bombas colocadas dentro do terminal e que eles tinham exatamente 15 minutos para evacuar todo o prédio. Exatamente 15 minutos depois, a bomba na bolsa ao lado da floricultura explodiu. Isso fez com que parte do teto do terminal desabasse e causou outros danos generalizados, além de ferir 4 pessoas dentro do prédio. Mas lembra como a pessoa que ligou disse que havia bombas no plural? Bem, agora as autoridades precisavam assumir que havia mais de uma bomba dentro do prédio, então precisavam revistá-lo, e por causa disso foi tomada a decisão de interromper todos os voos de chegada ao aeroporto de Las Palmas. Quase exatamente ao mesmo tempo em que isso acontecia em solo, o voo 4805 da KLM chegou a uma órbita de espera acima de Las Palmas. Inicialmente, eles foram instruídos a aguardar em órbita de espera, mas logo depois foram informados de que não se sabia quanto tempo essa espera iria durar ou quanto tempo a limpeza levaria. Então, precisariam alternar para o aeroporto Los Rodeos, em Tenerife. Isso significava um voo curto de 25 minutos até Los Rodeos, e às 13h38, o KLM 747 pousou na pista 30 do aeroporto Los Rodeos. Eles taxiavam até quase o prédio do terminal, o mais ao norte possível no pátio, e estacionaram ali. Enquanto o voo da KLM alternava, o voo 1736 da Pan Am também entrou em uma órbita de espera, alguns milhares de pés acima da aeronave da KLM. Eles ouviram as notícias sobre a bomba, assim como o voo da KLM, e também perguntaram se eles poderiam ficar em órbita de espera ao invés de alternar, pois também tinham muito combustível extra a bordo. Mas assim como o voo da KLM, o voo da Pan Am também foi informado que não teríamos nenhuma aeronave em nosso espaço aéreo, então, por favor, alterne para o aeroporto de Los Rodeos. Eles fizeram isso e pousaram às 14h15, cerca de 37 minutos após o voo da KLM, e também taxiou até o pátio. Nesse momento, o aeroporto de Los Rodeos já começava a ficar cheio com todos os voos que deveriam pousar em Las Palmas, mas estavam sendo alternados, o que significava que tanto o pátio quanto as taxiways estavam ficando bastante congestionados com os voos alternados. Agora, vamos comentar sobre o aeroporto para onde as duas aeronaves alternaram. O aeroporto de Los Rodeos está situado no canto nordeste de Tenerife. Ele fica no topo de uma colina, a cerca de 2.000 pés de altitude. Agora, Tenerife é dominada pela maior montanha da Espanha, na verdade, que é um vulcão chamado Pico de Teide. E o Pico de Teide cria alguns fenômenos meteorológicos bastante únicos, onde esses ventos alísios úmidos, que vêm do Atlântico, são empurrados contra a encosta da montanha. E quando isso acontece, o ar esfria, a umidade se condensa e começa a formar nuvens ou neblina. Isso pode acontecer bem rápido. Isso também significa que no lado sul de Tenerife quase sempre está ensolarado. Então, o tipo de clima que você associa a ir para as Ilhas Canárias está no sul. Mas lá no norte quase sempre é úmido. Chove bastante, é muito mais verde, tem muita vegetação lá, e como o aeroporto está situado a 2.000 pés de altitude, isso significa que até mesmo nuvens relativamente baixas, então nuvens a 2.000 pés, quando chegam sobre o aeroporto, tocam o solo. E isso causa um fenômeno muito interessante, onde não chega a ser exatamente neblina. Quando você pensa em neblina, imagina que a visibilidade fica mais ou menos igual o tempo todo, certo? Tipo 500 metros, e continua assim. Mas o que você tem aqui, na verdade, são nuvens em movimento que às vezes entram e desaparecem. Você pode ter variações muito grandes na visibilidade, onde talvez haja 2 ou 3 quilômetros de visibilidade em 1 minuto, e 3 minutos depois cai para 300 metros. Quando essas duas aeronaves chegaram em Tenerife, a visibilidade estava boa.
Era um bom dia, mas isso começou a mudar muito rapidamente. E é sobre isso que vamos falar em um minuto. O aeroporto Los Rodeos tinha um péssimo histórico de segurança. Entre os anos de 1965 e 1968, houve em média um acidente por ano no aeroporto ou em seus arredores, resultando em 98 vidas perdidas. E apenas alguns anos antes desse desastre, já havia ocorrido outro acidente grave. Por causa disso, foi tomada a decisão de construir um novo aeroporto na parte sul de Tenerife, onde o clima era muito melhor. Esse aeroporto já estava asfaltado e quase pronto para ser utilizado em 1977, mas, por causa de algumas disputas políticas, isso ainda não havia acontecido. Esse novo aeroporto no sul realmente tinha radar de solo, mas o aeroporto Tenerife Norte, Los Rodeos, não tinha radar de solo na época do acidente. Quando o voo da KLM parou ao lado do terminal, o comandante Van Zanten e sua tripulação, inicialmente, queriam que todos os passageiros ficassem a bordo. Eu imagino que ele provavelmente esperava que esse fosse apenas um atraso muito curto em solo e que eles poderiam decolar para Las Palmas quase imediatamente. Mas depois de cerca de 20 minutos, ficou claro que esse não seria o caso, e ele decidiu que os passageiros poderiam desembarcar, entrar no terminal, esticar as pernas um pouco, talvez pegar algo no bar, e ele entregou passes de reembarque para que pudessem voltar rapidamente à aeronave caso fossem informados de que Las Palmas havia reaberto. A aeronave da Pan Am, que chegou um pouco depois, queria fazer o mesmo, mas foi informada de que o terminal já estava completamente cheio com todos os passageiros da KLM e que não seria bom misturar os dois grupos. A tripulação da Pan Am decidiu manter todos a bordo, mas solicitou escadas para que os passageiros pudessem subir, esticar as pernas e tomar ar fresco enquanto aguardavam. Os passageiros da KLM aguardaram cerca de 2 horas no terminal antes de embarcar novamente. Na cabine da Pan Am, a tripulação tentou aproveitar a situação. O comandante Grubbs fez um anúncio no sistema de som dizendo a todos os passageiros que quem quisesse poderia entrar e visitar a cabine de comando. E ele os guiava mostrando, sabe, essa aeronave maravilhosa, o Boeing 747, e o clima estava muito bom, mesmo que eles já estivessem trabalhando há bastante tempo naquele momento. Na cabine da KLM, o clima era diferente, pois o comandante Van Zanten, o primeiro oficial e o engenheiro de voo conversavam sobre as novas regras holandesas de limite de tempo de voo. Até recentemente, antes de 1977, havia regras bastante flexíveis sobre quanto tempo um piloto podia trabalhar. Mas recentemente, essas regras mudaram drasticamente e agora havia limites muito claros para quanto tempo você podia operar. E se você, como comandante, ultrapassasse essas limitações, enfrentaria um juiz e poderia até cumprir pena de prisão. E era sobre isso que eles estavam conversando, porque eles podiam ver claramente que, se o atraso em solo se prolongasse muito, então eles teriam que ir rapidamente para Las Palmas, ter o mínimo de atraso lá para poder retornar a Amsterdã e pousar dentro dessas limitações. Isso deixou a tripulação bastante ansiosa, pois eles não queriam ficar presos em Las Palmas. O comandante Van Zanten tinha sua esposa em casa e seus 2 filhos, e ele disse especificamente que tinha medo de que sua esposa ouvisse as notícias sobre a bomba em Las Palmas e ficasse muito preocupada se soubesse que ele estava lá e teria que pernoitar lá. Então, eles estavam realmente procurando maneiras de minimizar o atraso o máximo possível para conseguirem voltar para Amsterdã. E é aqui que o comandante Van Zanten toma uma decisão que vai ter consequências muito graves. Porque ele decide que, se vai ficar parado no solo ali, pode muito bem abastecer o máximo de combustível necessário para voar até Las Palmas e voltar para Amsterdã. Dessa forma, ele vai minimizar o tempo em solo em Las Palmas. Essa é uma decisão muito sensata. É algo que eu mesmo entendo completamente, porque se você está preso ali, por que não aproveitar o tempo para abastecer o avião? Mas uma vez que você começa o abastecimento de um 747, é uma operação bem grande, não é algo que você queira interromper. Então ele estava meio que apostando que esse atraso ia durar mais 1 hora mais ou menos, para que eles pudessem completar o processo de abastecimento. E, crucialmente, esse processo de abastecimento também deixaria o seu jato cerca de 15% mais pesado. Isso significaria
que ele precisaria de uma velocidade maior para decolar depois e também de uma distância de decolagem mais longa. Apenas alguns minutos depois que o comandante Van Zanten iniciou o abastecimento do seu jato, ele recebe a informação de que Las Palmas foi reaberto e que eles já poderiam voar para lá. O tempo ainda está bom, mas agora nuvens mais baixas começam a se formar vindas das colinas, e a visibilidade está piorando a cada minuto. O comandante Grubbs, no voo da Pan Am, ouviu a mesma mensagem e solicita autorização para ligar os motores, mas é informado de que, infelizmente, agora o voo da KLM está abastecendo e não há espaço suficiente no solo para que ele consiga manobrar seu jato à frente do voo da KLM, entrar na pista e fazer o backtrack para a decolagem. Ele vai ter que esperar o voo da KLM terminar o abastecimento e decolar antes que ele possa taxiar e decolar. Ao ouvir isso, o comandante Grubbs foi ao rádio e perguntou: quanto tempo vai durar o abastecimento? O comandante Van Zanten informou da cabine da KLM que levaria mais 20 a 30 minutos. O comandante Grubbs, da Pan Am, não ficou satisfeito. Em vez disso, ele enviou o engenheiro de voo e o primeiro oficial para medir fisicamente se eles conseguiriam passar pelo jato da KLM no pátio. Mas quando eles voltaram, confirmaram que a distância não era suficiente. Faltavam menos de 6 metros, mas ainda era insuficiente. Então, precisariam sentar e aguardar a KLM terminar o reabastecimento. Enquanto isso, todos os passageiros e tripulantes já estavam de volta à aeronave da KLM e se preparavam para partir. Todos, exceto um. Senhora Robina Monique Van Lanschot era funcionária da empresa que havia fretado os voos originalmente, e seu namorado morava em Tenerife. Então, durante o tempo em solo, ela verificou se poderia ficar lá com ele, em vez de pegar o voo de volta para Las Palmas, e isso foi autorizado. Enquanto os outros passageiros embarcavam, ela já estava saindo do aeroporto de carro com o namorado, tornando-se uma estatística rara. Às 16 horas e 45 minutos, a aeronave da KLM havia terminado o reabastecimento e os últimos documentos foram entregues ao cockpit. O comandante Van Zanten e sua equipe tentavam finalizar a checklist antes da partida. No gravador do cockpit, Van Zanten buscava desacelerar o ritmo, dizendo frases como "Ei, dê uma chance ao homem", sugerindo que o primeiro oficial estava apressado. Ele trabalhava no Scanflow, enquanto a checklist era lida, mas, mesmo tentando moderar o ritmo, o comandante foi ouvido, poucos minutos depois, antes da checklist terminar, solicitando autorização para acionar os motores, tarefa normalmente do primeiro oficial. Então, o fato de o comandante Van Zanten estar fazendo isso pessoalmente indica que ele também estava, de fato, tentando acelerar as coisas. Às 16 horas e 56 minutos, a tripulação da KLM havia terminado de acionar os motores e agora estava pronta para taxiar. Mudaram para a frequência do solo e foram autorizados a taxiar até a espera da pista 12. Quando se aproximaram da posição de espera, foram transferidos para o controlador de aproximação, que autorizou a entrada na pista 12, retroceder pela pista e depois sair pela terceira saída à esquerda. O copiloto repetiu a mensagem, mas ao invés de repetir a terceira saída, ele repetiu a primeira saída, o que é compreensível, pois terceira e primeira podem soar muito parecidas, especialmente na frequência de rádio. Ao notar o mal-entendido, o controlador de aproximação mudou de ideia e autorizou retroceder toda a pista 12 até o final, fazer uma curva de 180 graus e aguardar posição. Isso foi repetido pelo copiloto, mas apenas alguns segundos depois, o comandante Van Zanten entrou na mesma frequência e perguntou se deveria virar à esquerda na Charlie 1, que novamente é a primeira saída à esquerda. O controlador de aproximação disse: "Continue taxiando em frente." "Ok." Ele disse: "Tudo bem." Continuou taxiando, mas quando passaram pelo taxiway, Charlie 4, que é a quarta saída à esquerda, Van Zanten novamente se virou para o copiloto e perguntou se deveria sair ali. Isso talvez possa ser interpretado como um pouco de confusão na cabine do KLM nesse momento, mas pela minha experiência, quando você está taxiando em condições de baixa visibilidade, é realmente muito difícil. Na verdade, você vê muito pouco. É uma situação bastante assustadora em que você só vê algumas luzes,
e nesse caso, as luzes da linha central da pista também não estavam funcionando. Então, é bastante comum que você, como comandante, continue perguntando aos seus copilotos para confirmar a rota de taxiamento e confirmar se devemos virar aqui. Porque se você tiver a menor dúvida sobre onde está ou o que deve fazer, você sempre pergunta. Por isso, não achei isso muito estranho. Mas também é possível que o comandante Van Zanten esteja começando a pensar à frente, começando a pensar no voo para Las Palmas, no potencial de atrasos em Las Palmas e depois no voo de volta para Amsterdã, e nas limitações de tempo de voo, e ele pode começar a ficar um pouco distraído. Se for esse o caso, isso pode indicar que ele está realmente perdendo um pouco da consciência situacional atual, porque está pensando à frente, algo que nós, comandantes, também tendemos a fazer, especialmente quando há problemas surgindo, e isso pode explicar as ações que ele está prestes a tomar em seguida. Enquanto a aeronave da KLM estava taxiando, a visibilidade indicada era de cerca de 500 metros, o que já é bem ruim, mas algumas testemunhas no aeroporto estimaram que, em certos momentos, poderia chegar a apenas 100 metros, porque eles estavam naquela situação que mencionamos antes, com nuvens baixas se movendo sobre a pista. E isso significava que, em certos momentos, a visibilidade era realmente ruim, e então uma dessas nuvens podia sair do caminho, e a visibilidade melhorava bastante. Isso também foi indicado porque o gravador de voz da cabine mostra que os limpadores de para-brisa na cabine do KLM estavam ligados por alguns minutos, mas, quando a aeronave estava chegando ao final da pista e começou a fazer a curva, eles realmente desligaram o limpador de para-brisa, indicando que a visibilidade possivelmente estava um pouco melhor naquela parte da pista. Ao mesmo tempo em que a aeronave da KLM está taxiando de volta pela pista, o Clipper 1736, o 747 da Pan Am, recebe sua autorização para acionamento dos motores. Eles acionam todos os 4 motores e solicitam autorização de táxi, e enquanto estão taxiando em direção à mesma posição de espera para a pista 12, o comandante Grubbs indica aos outros membros da tripulação que ele preferiria ficar fora da pista para esperar até que o voo da KLM decolasse, ao invés de taxiar de volta atrás deles. Infelizmente, isso nunca é realmente transmitido ao controle de tráfego aéreo, porque, enquanto ele fala sobre isso, eles recebem várias chamadas de rádio e também uma mudança de frequência. Quando mudam para a frequência de aproximação, que é a mesma frequência em que a aeronave da KLM está, o controlador de aproximação lhes dá autorização para entrar na pista 12, retroceder e depois virar na terceira saída à esquerda da pista, que é a mesma autorização originalmente dada à aeronave da KLM. Agora, você pode se perguntar, se o comandante Grubbs não queria entrar na pista e preferia esperar atrás, por que não insistiu nisso? Bem, isso pode ser explicado pelo fato de que, quando estamos voando para países onde o inglês não é a primeira língua, e quando você está falando com um controlador, que você percebe que tem um forte sotaque e talvez esteja tendo dificuldades com o inglês, às vezes, os membros da tripulação aceitam autorizações que não seriam sua primeira escolha, apenas para garantir que não haja mais confusões ao iniciar uma discussão. O comandante Grubbs, inclusive, indicou em entrevistas posteriores que isso definitivamente fez parte do seu raciocínio. De qualquer forma, enquanto a aeronave está entrando e retrocedendo na pista, ainda sob nevoeiro, há discussões acontecendo na cabine sobre qual saída eles deveriam utilizar. Mais uma vez, eles não têm certeza se deveriam pegar a Charlie Am, que é a primeira saída à esquerda, ou a terceira saída à esquerda, a mesma discussão que a tripulação da KLM já tinha tido antes. Outro ponto importante sobre Tenerife é como as pistas de taxiamento são construídas. Então, a terceira saída à esquerda vindo dessa direção é, na verdade, o que chamamos de saída rápida da pista de pouso na direção 30. Isso é uma boa saída para quem vem daquela direção. Mas se você estiver retrocedendo na pista, como essas duas aeronaves fizeram, isso exigiria uma curva muito acentuada de 148 graus para a esquerda, seguida por outra curva de 148 graus para a direita, para seguir a taxiway paralela. Isso pode ser possível para uma aeronave menor, mas para uma aeronave grande como o 747, seria praticamente impossível, especialmente a segunda curva para a taxiway. E é por isso que os membros da tripulação
Quando estão discutindo isso, na verdade estão falando que talvez o controlador tenha se referido a Charlie 4 em vez da Charlie 3. Então, a quarta saída à esquerda. Essa é uma saída rápida da pista 1-2, que proporciona uma curva suave de 35 graus a partir da pista, e faria muito mais sentido. Antes que a tripulação da Pan Am pudesse entrar na frequência e confirmar em qual taxiway deveriam virar à esquerda, o controlador de aproximação entrou e perguntou: KLM 4805, pode confirmar qual taxiway você acabou de passar? O primeiro oficial do voo da KLM respondeu dizendo: sim, achamos que acabamos de passar pela Charlie 4, indicando que a visibilidade ainda estava bastante ruim. Agora, quero que você note que o controlador de aproximação frequentemente fazia pausas em suas transmissões. Ele começava a transmissão e depois segurava por um tempo até continuar, indicando que talvez precisasse pensar um pouco sobre o que ia dizer. Isso vai ter uma consequência desastrosa em poucos minutos. Às 17 horas, 3 minutos e 29 segundos, o primeiro oficial da Pan Am entrou na frequência e perguntou: confirme, devemos sair na terceira saída. Terceira, dando bastante ênfase na palavra terceira. O controlador de aproximação respondeu: afirmativo, saia pela terceira saída. 1, 2, 3, terceira. Pan Am respondeu: ok, obrigado. Isso é importante porque o gravador de voz do cockpit, no cockpit da KLM, indicou que, nesse momento específico, havia completo silêncio dentro do cockpit, indicando que os membros da tripulação estavam atentos à frequência. Existe a possibilidade de que o que eles acharam que ouviram foi que o Clipper 1736, ou seja, a aeronave da Pan Am, estava olhando para a saída na qual estavam prestes a entrar e chamando o controle de tráfego aéreo apenas para confirmar se aquela era a saída correta que precisavam pegar. Nesse caso, essa aeronave estava prestes a sair da pista. Na realidade, o Clipper 1736 estava apenas chamando para confirmar qual taxiway eles estavam prestes a pegar. Eles estavam muito mais à frente na pista. No cockpit da Pan Am, o clima era descontraído. Eles estavam fazendo piadas. Em espanhol, diziam 1, 2, 3, meio que indicando que iam pegar a primeira, segunda ou terceira saída. À esquerda, eles também iniciaram nesse momento as listas de verificação pré-decolagem. O gravador de voz do cockpit da Pan Am mostra que os pilotos observavam as pistas de taxiamento. Enquanto passavam, eles diziam coisas como: ali está uma, ali está a mão à segunda. Mas, curiosamente, não há menção à terceira, que era para onde eles receberam autorização para taxiar. E o motivo para isso, possivelmente, é porque eles estavam ouvindo a frequência do controle de tráfego aéreo justamente quando o KLM começou a receber sua autorização de partida. Eles nunca estiveram aqui antes. Eles provavelmente estavam muito interessados em ouvir que tipo de autorização essa aeronave iria receber, já que eles fariam exatamente o mesmo voo. E é muito possível que todos os membros da tripulação de voo enquanto taxiavam pela neblina, quando a KLM estava recebendo sua autorização de rota, estivessem apenas focados nessa autorização e tenham perdido o terceiro taxiway, aquela em que eles deveriam ter saído, e continuaram taxiando pela pista em direção à quarta saída. No momento 17:03 e 47 segundos, o controlador de aproximação entra na frequência e diz: 7135, reporte ao sair da pista. Agora, esse é o indicativo incorreto para o voo da Pan Am, mas eles entendem que é para eles e apenas respondem 11736. Isso é comum, uma forma comum de aceitar. Basicamente o mesmo que dizer Wilco. Mas o problema aqui é que, se você está em outra aeronave, com a mentalidade de que seu único obstáculo na pista acabou de sair, e então ouve essa mensagem, pode interpretar erroneamente isso como uma confirmação de que a pista está livre, em vez de uma confirmação de que vamos reportar quando estivermos livres da pista. Nunca saberemos se foi isso que aconteceu na cabine da KLM, mas é provável que algo assim tenha acontecido. Alguns segundos depois, o controlador de aproximação entra novamente na frequência e passa uma mensagem tanto para a tripulação da KLM quanto para a tripulação da Pan Am,
dizendo que as luzes do eixo da pista estão fora de serviço. Ele fez isso em resposta a uma pergunta anterior que o comandante Van Zanten havia feito sobre se eles poderiam contar com as luzes do eixo da pista. E o significado disso é que, sem a iluminação do eixo da pista, a visibilidade mínima exigida para realizar uma decolagem aumenta consideravelmente. Ela passa de 800 metros. Isso foi discutido dentro do cockpit da Pan Am, mas não foi discutido no cockpit da KLM. Isso pode ser porque, naquele ponto da pista, a visibilidade talvez fosse muito melhor do que onde estava a tripulação da Pan Am. A 2.000 metros da aeronave da Pan Am, no final da pista, o voo 8154 da KLM agora completou sua curva de 180 graus e está alinhado diretamente na direção da decolagem. Após completar a curva, o comandante Jacob Van Zanten começa a avançar as alavancas de empuxo para estabilizá-las para a decolagem. Mas é nesse momento que seu primeiro oficial, Mers, intervém e diz: "Espere um minuto, nós não recebemos nenhuma autorização." O comandante Van Zanten reduz o empuxo de volta para o mínimo novamente e apenas diz: "Eu sei disso, vá em frente, peça." O primeiro oficial Mers entra rapidamente na frequência e diz: "KLM 8504, prontos para a decolagem e aguardando a autorização do controle de tráfego aéreo." Ao dizer assim, entende-se que o primeiro oficial Mers pede autorização de decolagem e de rota simultaneamente. Lembre-se que ainda não receberam a autorização, que define como devem navegar após a decolagem. Eles precisam ter essa autorização antes de decolar, mas também precisam receber a autorização de decolagem para iniciar a corrida de decolagem. O controlador de aproximação entra em cena. Ele estava esperando a tripulação da KLM pedir a autorização do controle de tráfego aéreo e então dá a seguinte autorização: KLM 8705. Novamente, o indicativo errado. Você está autorizado até o balizamento Papa. Suba e mantenha o nível de voo 90. Curva à direita após a decolagem para prosseguir no rumo 040 graus para interceptar o radial 325 em direção ao VOR de Las Palmas. Essa autorização inclui a palavra decolagem na mente do comandante Jacob Van Zanten, que pensa que a pista agora está completamente livre e que essa autorização tanto lhe dá uma autorização para decolagem quanto a autorização de rota. Ele responde com um sim e começa a avançar as alavancas de empuxo. O primeiro oficial Mers, que precisa repetir essa autorização, no gravador de voz do cockpit, percebe-se seu estresse enquanto repete: "Afirmativo, senhor. Autorizados até o balizamento Papa, FL 90 curva à direita, 050 graus, para interceptar o 325 e estamos decolando." Enquanto ele ainda está repetindo essa autorização, o comandante Van Zanten disse: "Vamos lá, confira o empuxo." E avançou a alavanca de empuxo para a posição de decolagem. Provavelmente por isso, ele acrescentou: "Estamos agora na decolagem," ou "estamos decolando." Tem sido impossível, durante a análise do gravador de voz do cockpit, ouvir exatamente o que ele diz, mas, de qualquer forma, foi dito sob estresse. O horário agora é 17 horas, 6 minutos e 11 segundos, e em cerca de 39 segundos, o pior desastre da aviação da história está prestes a acontecer. Mas, neste momento, ainda há 3 coisas que poderiam potencialmente ter impedido que isso acontecesse. Porque, quando o controlador de aproximação ouve a repetição do copiloto, ele interpreta o "estamos na decolagem" como "estamos na posição de decolagem", que é o que ele espera que eles digam. Então ele responde com "ok", e depois espera alguns segundos e diz: "Aguarde para a decolagem, eu vou te chamar." Mas a aeronave da Pan Am, que ainda está taxiando pela pista, acha que ouviu que a aeronave da KLM está prestes a decolar. Então o copiloto entra na frequência ao mesmo tempo em que o controlador de aproximação está chamando na frequência. Ele também chama e diz: "Ainda estamos taxiando pela pista? Clipper 1736. O problema é que essas duas mensagens, quando são transmitidas ao mesmo tempo, causam interferência na frequência. Então, a única coisa que é ouvida na cabine da KLM é o OK,
do controlador de tráfego aéreo, e então um ruído muito agudo é emitido. Nem as duas estações que chamavam, nem o controlador ou a aeronave ouviram o ruído agudo. Então isso significa que, efetivamente, a KLM só ouviu OK. O controlador de aproximação acredita ter dado uma mensagem clara à aeronave da KLM e volta sua atenção para a da Pan Am. Ele diz: Papa Alpha 1736, confirme quando estiver livre da pista. Clipper 1736 responde: afirmativo, confirmaremos quando estivermos livres da pista. Clipper 1736. Enquanto as mensagens são transmitidas, a aeronave da KLM já acelera na pista. Com o aumento da velocidade, a visibilidade deles provavelmente piora ainda mais. Isso exige mais foco e mais atenção dos pilotos. Mas um dos pilotos, o engenheiro de voo, Schroeder, na verdade está com uma carga de trabalho um pouco menor nesse momento, e ele ouve essas mensagens de rádio e no momento 17:06:30 ele se inclina para a frente e diz: então eles não estão livres da pista ainda? O comandante Van Zanten, focado na decolagem, não ouve imediatamente o que ele diz. Então ele diz: o que você disse? E o engenheiro de voo Schroeder pergunta: então não está livre da pista? O Pan Am. Agora o comandante Van Zanten apenas responde com uma voz muito convincente: ah, sim. Essas foram as 3 últimas coisas que poderiam ter evitado esse desastre. No cockpit do Pan Am, os pilotos já passaram a terceira taxiway à esquerda. Era a saída que deveriam usar e agora estão taxiando para a quarta saída. Na verdade, o clima no cockpit está bastante descontraído e eles até fazem algumas brincadeiras sobre o comandante da KLM e a impaciência que percebem nele, já que foram eles que ficaram esperando ele terminar o abastecimento. Isso aconteceu às 17 horas, 6 minutos e 38 segundos. Isso é 11 segundos antes da colisão. O comandante Grubbs está olhando pelo para-brisa e começa a ver os faróis da aeronave da KLM. Inicialmente, ele pensa que eles estão parados, então apenas diz: ah, lá está ele. Mas rapidamente ele percebe que esses faróis não estão parados e ele exclama: oh Deus, droga, aquele filho da mãe está vindo, ele está vindo. A primeira resposta do primeiro oficial Bragg é: sai daí, sai daí! E o comandante Grubbs simplesmente vira o volante direcional totalmente para a neura esquerda, tentando tirar seu jato para a ponograma. E longe do 747 que se aproxima, ele aplica empuxo total, mas sua aeronave pesa cerca de 340 toneladas e não vai acelerar tão rapidamente. A velocidade máxima que atingiram antes da colisão foi cerca de 20 nós. Na cabine da KLM, o comandante Van Zanten ouve V1 e se prepara para decolar, quando de repente vê a silhueta do Pan Am 747 virando bem à sua frente. Ele reage, puxando o manche totalmente para trás, causando um tail strike na traseira da aeronave e deixando cerca de 20 metros de marcas de metal raspado na pista. As últimas palavras que ele diz são um palavrão em holandês. Ó Deus, onde eles estão enquanto a aeronave fica momentaneamente no ar, apenas um segundo antes da colisão. O motor número 4, localizado na asa direita do jato da KLM, agora corta o lounge da primeira classe do jato da Pan Am, que fica na parte superior da saliência do 747. O trem de pouso principal rasga a fuselagem, enquanto a asa esquerda arranca a empenagem e a deriva do jato da Pan Am, causando uma destruição severa. O jato da KLM continua voando por mais 150 metros aproximadamente, antes de afundar novamente na pista, desta vez sem o trem de pouso, que foi arrancado na colisão. O jato desliza por mais algumas centenas de metros, ligeiramente à direita da linha central, girando levemente no sentido horário. Mas assim que toca o solo, um incêndio violento começa, e todos os 248 passageiros e tripulantes a bordo são perdidos. Na aeronave da Pan Am, reina o pandemônio. A maioria dos passageiros não teve nem tempo de entender o que aconteceu. E na cabine, os 3 pilotos conseguiram sobreviver ao impacto inicial. Mas quando o engenheiro de voo tentou puxar as alavancas de incêndio no teto para tentar desligar os motores, ele acabou agarrando o vazio, porque aquela parte do teto da cabine havia sido arrancada na colisão. Todos os passageiros que estavam sentados na primeira classe
morreram no impacto, e a maioria dos passageiros que sobreviveu conseguiu sair por buracos no corpo da aeronave, abaixo daquela saliência da primeira classe e da cabine de comando. Eles não conseguiram abrir a saída de emergência porque toda a estrutura da aeronave havia sido severamente deformada pelo impacto e se viram obrigados a pular, e a um salto de quase 20 pés ou 6 metros até o asfalto. Alguns passageiros escaparam pela traseira da aeronave, usando um buraco no teto, subindo pelas asas e descendo ao asfalto. Mas, dos 396 ocupantes a bordo da aeronave da Pan Am, apenas 61 sobreviveram ao acidente. O controlador de tráfego aéreo não faz ideia de que esse evento trágico aconteceu. Porque, lembre-se, o aeroporto não está equipado com radar de solo e a visibilidade durante esse evento era tão ruim que não havia absolutamente nenhuma chance de ele ver da torre que isso tinha acontecido. Se isso ocorresse minutos depois, a visibilidade aumentaria tanto que o evento provavelmente nem teria ocorrido. De qualquer forma, uma das aeronaves que estava parada em uma taxiway informou que podia haver chamas na pista. Isso levou o controlador de tráfego aéreo a apertar o botão de alarme, o que enviou a equipe de resgate para a pista. Os bombeiros precisaram dirigir bem devagar devido ao nevoeiro para evitar atropelar alguém na pista. A primeira coisa que eles notaram sobre o acidente foi o imenso calor irradiado à medida que se aproximavam do local do acidente. Então, saindo do nevoeiro, eles puderam ver o contorno desse enorme 747, agora completamente tomado pelas chamas, que era o jato da KLM. Eles começaram a combater este incêndio, mas também perceberam que mais adiante na pista parecia haver outro foco de fogo, e presumiram que isso era apenas uma parte do jato da KLM. De qualquer forma, eles dividiram suas equipes em duas, e uma parte da equipe de combate a incêndio foi adiante e percebeu rapidamente que estavam diante de outro Boeing 747, que também estava em chamas. Agora, eles rapidamente perceberam que não havia nada que pudessem fazer no KLM, pois ele já estava completamente consumido pelo fogo naquele momento. Então, concentraram seus esforços para tentar resgatar o máximo possível de pessoas no jato da Pan Am e conseguiram, através do uso intenso de água e espuma, conter uma grande quantidade de combustível de aviação que havia vazado na pista e impediram que ele pegasse fogo, o que provavelmente salvou muitas pessoas que estavam evacuando do jato da Pan Am. O acidente chocou o mundo e a investigação começou imediatamente. Eles recuperaram rapidamente o gravador de voz do cockpit e o gravador de dados de voo das duas aeronaves. No relatório final espanhol, a maior parte da culpa foi atribuída ao comandante da KLM, Jacob van Zanten. O relatório afirmou que o acidente foi causado pelo comandante da KLM iniciar a decolagem sem uma autorização do controle de tráfego aéreo, não interromper a decolagem quando o controlador de tráfego aéreo pediu para aguardar, não interromper a decolagem quando a aeronave da Pan Am informou que ainda estava na pista, e também não abandonar a decolagem quando seu próprio engenheiro de voo perguntou se a aeronave da Pan Am ainda estava na pista. A equipe de investigação holandesa tinha uma visão um pouco diferente do relatório final espanhol. Eles não questionaram a causa do acidente, que foi a tripulação da KLM iniciar a decolagem sem autorização. Em vez disso, eles aprofundaram mais sobre por que isso aconteceu. Como um comandante experiente, como Jacob van Zanten, tomaria tal decisão? Foram analisados o trabalho em equipe subótimo entre as tripulações das duas aeronaves e o controle de tráfego aéreo, possivelmente por barreiras linguísticas, além da possibilidade de o controlador estar distraído. Ruídos nas gravações sugerem que ele poderia estar assistindo a um jogo de futebol ao mesmo tempo. Também analisaram fatores psicológicos que podem ter influenciado a tripulação da KLM nas decisões tomadas. Agora, eu sei que muitas das histórias, filmes, vídeos e livros feitos sobre esse terrível acidente focaram bastante na distância de poder no cockpit do jato da KLM, entre o comandante instrutor muito experiente, comandante Jacob van Zanten, e seu primeiro oficial Meurs, e no fato de que o primeiro oficial não se sentia confortável em questionar seu comandante. Mas isso acaba tirando o foco do fato de que o primeiro oficial Meurs
estava longe de ser um piloto inexperiente. Ele tinha 9.200 horas de voo. Ele era novo no 747, mas era um piloto muito experiente, e ele realmente se manifestou. Quando o comandante Van Zanten tentou iniciar a decolagem após virar a aeronave, o primeiro oficial Muir interveio. Não, pare, espere. Precisamos da autorização do controle de tráfego aéreo. Isso indicaria que ele definitivamente era capaz de se manifestar contra o comandante Van Zanten. E o fato de Van Zanten ter iniciado a corrida de decolagem enquanto ele ainda estava cotejando a autorização do controle de tráfego aéreo certamente o incomodou. Mas é muito provável que ele ainda achasse que a cabeceira da pista estava livre, que não havia perigo e que o que Van Zanten estava fazendo era um erro de procedimento, mas nada além disso. E é por isso que eu acho que foi muito importante que a equipe de investigação holandesa realmente tenha acrescentado suas observações ao relatório final e começado a buscar as causas raízes de por que esse erro aconteceu em primeiro lugar. Foi porque o comandante Jacob Van Zanten era instrutor e passava muito tempo no simulador, acostumado a dar suas próprias autorizações do controle de tráfego aéreo? Nunca saberemos. Mas essas observações e o relatório final espanhol geraram muitas discussões sobre gerenciamento de recursos de tripulação, a importância das discussões na cabine e a necessidade de uma fraseologia clara entre o controle de tráfego aéreo e os pilotos para evitar esse tipo de erro e mal-entendido. Agora só usamos a palavra decolagem, junto com a autorização para decolar. Em vez disso, chamamos de partida. Da investigação, surgiram regras para marcações claras nas taxiways, facilitando a localização pela tripulação em baixa visibilidade, e sobre a importância do uso do radar de solo sempre que possível. Agora, esse acidente foi sem dúvida um dos momentos mais sombrios da história da aviação, mas como indústria, fizemos o que sempre tentamos fazer. Pegamos essas lições aprendidas com muito custo e tentamos usá-las para tornar a indústria melhor e mais segura para todos os envolvidos, assim como após esse acidente que marcou o início do fim do Concorde. Agora, se você gosta do que eu faço aqui no canal, então considere se tornar parte da minha tripulação no Patreon e talvez participar do meu próximo encontro semanal. Ou compre uma camiseta para você. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!